antes de observar o texto de Colossenses. Aqui em Efésios capítulo 6, 1 e 2, é um texto interessante que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento e com promessa para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Será que Paulo em Colossenses 2:14 a 17, está abolindo uma lei? Sendo que ele mesmo, em Efésios 6, citou um desses mandamentos dizendo que essa lei moral de Deus é eterna. Com certeza Paulo não está fazendo isso. Nós precisamos analisar uma coisa importante na Bíblia: a palavra lei. Ela é usada na Bíblia na grande maioria das vezes para se referir à lei de Moisés, ou seja, aos primeiros 5 livros de Moisés. Existem outros usos da palavra lei que eu não vou me deter agora, mas na maioria das vezes a palavra lei se refere a todas as instruções de Deus e que estão, inclusive, especialmente ali nos primeiros 5 livros de Moisés. Há aspectos dessa lei que não têm mais validade para nós, não a lei em si, mas aspectos dessa lei. O que isso significa? Há na lei de Moisés aspectos morais, há na lei de Moisés aspectos civis, aspectos cerimoniais. E cada um desses aspectos tem a sua importância, tem a sua aplicação dependendo da cultura na qual a pessoa está inserida. Entretanto, no aspecto moral, todas as instruções morais de Deus são válidas para as pessoas de todas as épocas. Então, ao você estudar a lei de Moisés é importante estudar a Bíblia como um todo. Aí você vai perceber que mesmo a lei sendo um todo, há aspectos dessa lei, que são aspectos morais, cerimoniais, civis, dietéticos, aspectos de adoração e por aí vai. Em Colossenses capítulo 2, 14 a 17, você percebe uma coisa interessante, que apesar de o apóstolo falar que alguns aspectos da lei serviam de sombras para Cristo, ou seja, apontavam para Cristo, o tema principal não é a lei de Moisés em nenhum dos seus aspectos. Como que nós sabemos isso? Aqui no versículo 14, há uma expressão, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional que diz assim: e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Essa palavra escrita de dívidas no original é o termo reirógrafo. Esse é um termo jurídico que se refere a uma escrita de dívida, a uma nota promissória. Alguém pagou essa nota promissória no seu lugar. Esse termo grego não se refere a nenhum aspecto da lei de Moisés, nem ao aspecto moral e nem ao aspecto cerimonial. Esse é um termo que se utiliza para escrever-se, para se referir a um escrito de dívida. Então, você tinha uma dívida para com Deus, é o que o texto está dizendo, eu e você tínhamos um débito para com Deus e Cristo, com sua morte na cruz. Pagou essa nota promissória e nos resgatou de volta para Ele. Então, esse termo aqui não se refere à lei. Quando Cristo morreu na cruz, Ele pagou a dívida que você e eu tínhamos para com a lei. Entretanto, ao Ele pagar essa dívida, eu e você não estamos livres para desrespeitar os nossos pais, por exemplo. Tanto que em Efésios capítulo 6, 1 e 2, Paulo diz que esse é um mandamento válido, ou seja, ele pegou um aspecto moral da lei de Moisés e mostrou que esse aspecto moral da lei dado por Deus é eternamente válido para pessoas de todas as épocas. Agora, há um aspecto cerimonial da lei, e aqueles sacrifícios de cordeirinhos em que o pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeirinho e o sacrificava. Aquele aspecto didático de Deus para ensinar que o Cordeiro de Deus Jesus morreria no lugar do pecador. Aquele aspecto, sim, da lei era uma sombra que apontava para uma realidade que é Jesus Cristo. E quando Cristo pagou a nossa dívida na cruz, cancelou o nosso escrito de dívida, pagou aquela nota promissória. Não há mais necessidade de você ou eu expressarmos a fé no Salvador por meio das sagradas cerimônias, por meio do aspecto cerimonial da lei que apontava para Cristo, porque de acordo com João capítulo 1 e versículo 29, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o próprio Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5 e versículo 7 que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado, ou seja, que foi morto, sacrificado no nosso lugar. Então, é muito importante, amigo e amiga, não confundirmos o termo escrito de dívida com lei, ainda mais seu aspecto moral. O texto não fala disso. E eu sei que muitos outros aspectos do texto poderíamos abordar aqui, mas vamos deixar para outra vez. Meu muito obrigado, e até o próximo vídeo.